Se a gente for comparar as mudanças que vão ter aqui no Brasil e em Portugal, o Brasil, a mudança na ortografia, vai ser 0,5% da ortografia total e em Portugal vai ser 1,6%. Por que essa diferença? Porque há coisas que Portugal faz em relação ao idioma que aqui no Brasil nós não fazemos. E isso agora foi resolvido que não vai ser mais feito. Então, nós nem fazíamos, então não há nem o que se discutir, né? Então, seria o caso que eu já mencionei, por exemplo, Portugal escreve óptimo, com P mudo. E eles escrevem muito C mudo também em várias palavras, como acto, né? Então, essa retirada do C e do P é um problema na ortografia, né? Que vai só para Portugal e os países que copiam, que são os países africanos. No Brasil já não fazíamos, então veja, já é um número menor de problemas, né? Ou de mudança, não temos nenhum problema em relação a isso, porque nunca um brasileiro falou e nem escreveu óptimo e nem acto, por exemplo. Então essa mudança ela diminui para nós brasileiros em relação a isso. E em relação às letras K, Y e W, como vai ficar agora com essa mudança? Essa é uma questão muito particular, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Quer dizer, elas foram acrescidas, né? O K, o Y e o W foram acrescidos ao alfabeto da língua portuguesa, que nós tínhamos então 23 letras, agora passamos a ter 26 no total, mas não me dá o direito de substituir uma palavra oficialmente, por exemplo, quilo, Q-U-I, né? Por K-U-I, por exemplo, né? Não posso fazer isso. Então, eu vou agregar ao idioma, mas só para poder transcrever palavras de origem estrangeiras que já têm esse tipo de letra, né? Algum tipo de abreviação, como quilômetro, por exemplo, quilograma. Então, isso tudo eram coisas já que nós usávamos, né? Abreviaturas internacionais, mas com um desenho que não nos pertencia. E então, agora, oficialmente, esse desenho também nos pertence, né? No alfabeto. Mas para estes casos específicos, né? Para palavras estrangeiras, abreviaturas internacionais de pesos, medidas, alguma coisa do gênero, mas não para nomes próprios de brasileiros, oficialmente, e nem para palavras comuns, né? Embora isso é muito desrespeitado. No Brasil, você vai encontrar N pessoas com o seu primeiro nome, tendo a letra K, a letra Y, a letra W, né? Mas essa é mais uma lei para ser desrespeitada, né? Porque, na verdade, um brasileiro não poderia ter no seu primeiro nome um desenho que não pertence ao alfabeto do idioma dele. Então, de uma certa forma, até vai regularizar muita gente, né? Que estaria com o nome ilegal, né? Quer dizer, um desenho exótico, né? Como se eu pegasse uma letra árabe, pegasse um desenho japonês e colocasse no meu nome. É uma coisa inconcebível, né? Então, embora sejamos uma colônia nada disfarçada americana, então, por conta disso, nós estamos acostumados com esses desenhos. Mas esses desenhos não nos pertenciam. Então, não poderia ter uma filha chamada Kátia com K. Isso era uma coisa estranha, né? Mas para a gente acabava sendo muito comum, né? Então, agora, pelo menos, agregando essas letras, isso se torna, digamos assim, legal. Mas deve ser evitado, né? São letras para usos de palavras estrangeiras, né? Em relação à pronúncia, muda alguma coisa na pronúncia? Não muda em absolutamente nada. Então, isso é uma coisa que alguns vão criticar. Então, agora nós vamos falar linguiça, cinquenta? Não, né? Você sabe muito bem qual é a pronúncia da palavra, que seria a prosódia, né? A pronúncia adequada. Quer dizer, a prosódia não tem alteração nenhuma, porque a reforma não mudou nada na gramática, né? Porque as pessoas também falam assim, agora eu não vou saber mais nada, houve uma mudança. Não, gramática não mudou absolutamente nada, né? Então, concordância, regência, crase, tudo isso continua exatamente como sempre foi. Eu estou mudando o desenho de algumas palavras, que isso é insignificante, sendo 0,5% no Brasil, né? E a pronúncia, idem. No caso do trema, eu acho que, aí como todos os especialistas da área, nós achamos que, de repente, pode causar algum prejuízo. Porque eu olho para uma palavra agora completamente sem trema, eu posso ficar em dúvida se é, por exemplo, quinquênio ou se é quinquênio. Qual que é a pronúncia? Se eu tinha o trema, eu sabia que aquele U deveria ser pronunciado de maneira fraca. Mas agora, se não tem, então como é que eu vou agir em alguns casos? Eu vou falar, por exemplo, distinguir ou distinguir. Então, eu consultava um dicionário e olhava se tinha trema ou não, né? Agora não vai ter mais. Então, eu acredito que em algumas palavras eu posso ter uma certa insegurança. Mas, de um modo geral, nenhum brasileiro sem consciência vai falar linguiça, frequência, pinguim, né? Então, ele sabe qual é a pronúncia adequada. Um outro caso. Mas aí, um outro caso, você consulta um amigo confiável, um professor confiável, né? E acredito que os dicionários irão trazer, entre colchetes ou parênteses, se aquele U é tremado ou não. Quer dizer, ele não vai morrer totalmente.
porque é a única situação que eu tenho para você não deslizar em algumas pronúncias no grupo QUI, GUI, né? Ou com a vogal E. Uhum. E o que mais sofreu mudança, falando especificamente daqui no Brasil? No Brasil é o acréscimo dessas 3 letras, né? É a padronização também de algumas coisas em relação ao maiúsculo e minúsculo, que isso também muita gente não tem noção, né? Então, por exemplo, na língua inglesa, eu coloco os meses dos anos e os dias da semana com letra maiúscula. Isso é uma norma obrigatória na gramática inglesa. Portugal seguia essa norma também. Brasil, não. No português do Brasil, meses do ano e dias da semana teria de ser em minúsculo. Então, veja, é uma divergência. Então, qual que eu vou respeitar? O maiúsculo ou minúsculo, né? De Portugal ou de Brasil? Eu, um estrangeiro de um outro lugar aprendendo português. Então, ficou o que o Brasil faz. Né? Vencemos. Então, os meses de ano, por exemplo, e dias da semana serão escritos com letras minúsculas obrigatoriamente. Então, Portugal terá que mudar nisso. E aí o inglês é um outro problema, é uma outra gramática. Né? Tem o problema dos hífens, né? Que aí são bastante complexos mesmo, né? Mas aí é conveniente que você consultar um dicionário confiável, não tem jeito mesmo. Isso já era um problema antes da reforma e não vai deixar de ser pela reforma, né? Eu acho que só resolveria se efetivamente abolíssemos de vez, ou sempre, né? Ou sempre com ou sempre sem. Porque com regras não adianta, as pessoas vão continuar com dificuldades. Em alguns casos se tornou um pouco mais fácil. Por exemplo, nós tínhamos dia a dia com hífen para o corriqueiro, a mesmice, né? O dia a dia do fulano é levantar às 7 da manhã, ir ao trabalho, etc. Tinha hífen. E não tínhamos hífen em um dia após o outro, né? Quer dizer, o paciente melhora dia a dia. Isso agora não tem mais, né? Não interessa se é um dia após o outro a mesmice, simplesmente não tem mais hífen. Então acaba ajudando, né? E não vai me atrapalhar na interpretação, por exemplo. A retirada, por exemplo, dos acentos das homógrafas átonas para as homógrafas tônicas, que a maioria da mídia está chamando como acento diferencial. Isso não é um acento diferencial. Eu colocava acento, por exemplo, em para, que é um verbo que eu pronuncio fortemente, né? Ele não para de falar, e não colocava em acento numa preposição, né? Simplesmente uma mera preposição. Isso tudo foi retirado agora. Então, para verbo, para preposição não tem acento, pelo substantivo, pelo do animal, ou verbo, eu me pelo de medo, não vai ter mais acento, e a preposição continua não tendo, né? Então, isso foi retirado também. Então, tem bastante mudanças aí, mas às vezes também em cima de palavras que até não são muito usuais. Então, isso não afeta a grande parte da população. E o acordo ele prevê a dupla grafia de algumas palavras? Sim, isso ainda continua, né? Porque a língua ela prevê, por exemplo, oficialmente que eu diga e escreva 14 e 14, né? Então, isso existem as duas formas oficiais. E veja que até hoje não resolvemos matar nenhuma delas, né? Quer dizer, as duas continuam. Então, isso tem de ser respeitado. Se uma palavra tem uma dupla pronúncia, por exemplo, isso continua. E aí a diferença é que Portugal prefere sempre uma pronúncia, às vezes, em algumas palavras abertas, e nós preferimos uma pronúncia fechada. Então, nós dizemos, por exemplo, econômico, Portugal prefere dizer econômico. Então, Portugal vai colocar acento grave e nós vamos colocar acento agudo, né? Circunflexo. Então, isso está previsto. Né? Mas, quer dizer, eu também poderia fazer aqui, mas se eu o fizer, eu vou chamar muita atenção, então não é conveniente. Mas a língua já previa essas duas situações, é diferente. Então não é uma discussão de qual é a ortografia, as duas existem, escolha uma e seja feliz. Professor, muito obrigada pela sua presença. Ok, eu que agradeço o convite e a participação, espero ter sido esclarecedor, mas esse é um assunto ainda muito polêmico que acho que ainda caberia vai render mais de um programa e mais perguntas. Obrigado. Muito obrigada. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos em alguns instantes. Continuem conosco. E agora, José? O clima esquentou, a árvore caiu, a terra secou. E agora, José? O homem modificou, o risco aumentou, a poluição cresceu, o nuclear prevaleceu. Transgênico você comeu, nem percebeu? E agora, José? Seu instante de desprezo, sua incoerência, olha só o que virou. Mas calma, José, você ainda pode fazer muito, basta querer. Acorda, José. Preserve o meio antes do fim.